pessoal? Bom dia, galera. Hoje eu vou direto ao ponto. A aula de ontem, como a gente não tem um tempinho para fazer a tarefa, é uma aula que é quase aula particular, né? O cara vai fazendo exercício, eu vou na carteira, me diz que ele vai me chamando e vou só conseguir fazer 3 exercícios, eu acho, no quadro ontem, né? A gente matou a página 56, né? A gente resolveu tudo aquilo ali. E eu tinha sugerido na aula anterior para dar uma lida no princípio de Cavalieri, né? E depois fazer os exercícios ímpares da página 59, certo? Fique à vontade. Bom, então primeiro, considerando que tem uma lidinha ali sobre o... Olha o nome do cara, vê que nome, o primeiro nome, Cavalieri, tudo bem. Agora, olha o primeiro nome do cara. Bonaventura. O Cavalieri aí, cara, ele teve uma sacada que... Quando tu olha, de repente, a ideia ali, tu pensa, que ideia boa, eu poderia ter essa ideia também, e de fato, o problema foi a consequência dele ter discutido essa ideia, né? E os outros sábios que leram isso, essa ideia do Cavalieri, começaram a aplicar e tornou capaz o cálculo de volumes de sólidos geométricos que antes o homem não conseguia calcular, exceto de forma prática, né? Eu sempre posso construir o sólido geométrico, encher ele com alguma coisa, com areia, e depois medir o volume dessa areia com baldes, por exemplo, né? Mas esse é o método prático. Agora, método teórico, né, de tu pegar as dimensões de algo, fazer um cálculo e antes de construir, saber. Pode mandar vir não sei quantos baldes de areia que vai encher certinho. É outro nível, né? O Cavalieri, então, ele foi fundamental para esse desenvolvimento, né? Essa capacidade, como eu entendi, de calcular o volume dos sólidos, mesmo que eles não existam. Bom, olha só como é básico e como é simples a ideia. Eu peguei aqui uma série de fatias e empilhei elas, como dominós, por exemplo. E isso gerou um paralelepípedo. Concorda comigo? Sim. Esse paralelepípedo ocupa um volume no espaço. O que o Cavalieri percebeu é que se eu pegar essa pilha e desempilhar ela, certo? Ou seja, se eu separar cada um dos dados, independentemente da disposição que eles vão ter no espaço, eles vão ocupar o mesmo volume. Concorda comigo? Certo? A menos que eu faça algo com os dominós que gere dentro deles uma região oca, certo? Mas se eu não fizer isso, o volume individual de cada dominó, somado, vai dar o volume total da estrutura. Então tu vê, né, cara, tem conceitos, tem ideias simples que tu olha depois, pô, o cara ficou famoso por essa ideia, mas não é só por ter tido a ideia, é por ter tido a ideia, ter escrito um trabalho que confirmava essa ideia de várias formas, certo? Ter sido, então, propagador da ideia. É até possível que outros sujeitos já tenham percebido isso antes, e tenham usado isso antes na vida deles, mas não documentaram. Então, quem leva os louros dessa ideia é o Cavalieri. E eu vou te confessar que eu tive um pouco de preconceito com esse princípio também. O problema é que depois que a gente começa a usar ele para calcular o volume da esfera, aí tu começa a ver, poxa, antes do cálculo integral e diferencial, esse princípio é o que a gente tinha de ferramenta mais básica para calcular o volume das coisas. Bom, então, apesar de a ideia ser simplesinha ali, né, acho que dá para perceber, né? Desempilhei aqueles dominós, o volume ocupado é o mesmo. Tem uma partezinha ali que vale a pena a gente discutir que eu vou precisar. Lá na página 57, onde tem circulado ali o princípio de Cavalieri, aquilo ali é interessante, ó. Dados dois sólidos A e B apoiados em um plano alfa, e se todo o plano beta paralelo a alfa secciona os dois sólidos, determinando superfícies de áreas iguais, então esses sólidos têm o mesmo volume. Porque seria tão importante a gente entender aquela passagem ali. E aquele desenho não está claro para entender aquela passagem. Vamos tentar traduzir o que a apostila nos trouxe naquele quadradinho final ali. Dois planos, alfa e beta. Alfa, o onde está pisando, beta, o teto, pode ser? A gente mentalmente pode deslocar o plano beta, baixando um pouco o teto. Tranquilo? Bem simples, né? Tenho dois sólidos geométricos diferentes aqui na sala de aula. Um deles é esse aqui, empilhado aqui, do chão até essa altura mais ou menos. Beleza?
E o outro vai ser uma pilha dessas caixinhas, só que não vai estar uma em cima da outra, vai estar uma lateralmente em cima da outra, quase caindo, indo até a mesma altura. Tranquilo? Eu vou começar a baixar o teto. No início ele nem encosta nas pilhas, concorda comigo? Mas de repente ele encosta nas pilhas, encosta no mesmo momento, porque elas têm a mesma altura. E quando o teto encosta na pilha, vai encostar de que forma? Vai atingir uma certa área do dominó, né? Concordas que essa área aqui vai ser espremida pelo teto? Tanto de uma pilha, quanto da outra. E qual área vai ser maior? Vão ser iguais? Imagina agora que o teto pode transpassar pelas pilhas. À medida que ele desce, tu concorda que ele vai atravessando uma certa área? E tu concorda que a todo momento a área atravessada, tanto de uma pilha quanto da outra, é a mesma? Mesmo na transição de um dominó para o outro, vai acontecer que quando um dominó acaba, começa o outro. Ora um dominó está bem abaixo do outro, ora o dominó está deslocado para o lado, mas como o teto vai descendo, ele vai atingindo sempre a mesma área. Concordas comigo? O princípio de Cavalieri só diz que quando isso acontece, é porque desde o começo ao fim, isso só confirma que o volume desses sólidos é o mesmo. Tu vê, né? Parece que são coisas distintas, mas é a mesma coisa. Dizer aquilo que eu estava falando, que empilhadinho, organizadinho, ou empilhar de qualquer maneira vai dar o mesmo volume, é a mesma coisa que dizer que quando tu desce um plano beta em cima desses sólidos geométricos que estás comparando, se ele sempre encosta a mesma área em cada sólido geométrico, então obrigatoriamente o volume é o mesmo. Observem que basta substituir um desses dadinhos por um dadinho um pouco menor, numa das pilhas e a outra não, o volume já não é o mesmo, né? Porque na hora que o plano estiver passando por aquele dado menor, as áreas não vão ser iguais nos dois sólidos, o volume não vai ser igual. Beleza? Por que eu quis discutir aquele quadradinho específico? Porque é isso que eu vou precisar para te convencer de que tem um sólido geométrico muito doido que o homem inventou, com um nome muito maluco, que quando a gente calcula o volume dele, dá o mesmo volume de uma esfera. Só que esse sólido geométrico ele é relativamente tranquilo de calcular o volume, enquanto uma esfera sem cálculo diferencial integral não dá. Então tu vê que é legal. Para tu te convencer de uma aula futura que vai acontecer, é bacana tu ter em mente o princípio de Cavalieri. É claro que eu vou retomar isso no dia, né? Mas a sementinha tá plantada. Fora isso, meus queridos, como é que se calcula o volume de um sólido geométrico que nós deduzimos esses dias? Área da base, só isso, cara. Só isso. Embora eu não tenha pedido, como eu vi que algumas pessoas fizeram, eu vou fazer de aquecimento, lá na página 58, aquele volume daquele vasinho ali, ó. Tem um vaso aí, como é que é o vaso? Descreve pra mim esse vaso. Hexagonal? Meu Deus. A base, a aresta da base? É isso? 30 centímetros? E a altura é 50. Ele pede o volume? Beleza. Tu vê, cara, eu vou te confessar que se tu bota isso no vestibular sem fórmula nenhuma, talvez uma tabelinha de senos e cossenos, né? Mas no ITA, por exemplo, cai uma questão dessa, ele não dá nada. Tu tem que te virar totalmente, do zero. Tu vai olhar o formulário, não tem formulário, não existe formulário. Então aí eu digo que fica uma questão top já. Aqui na UFSC tu vai ter a fórmulazinha da área do triângulo, tu vai ter tabelinha de seno e cosseno, já vai dar uma mão ótima. A apostila, às vezes, ela começa assim, ela já coloca no cantinho assim, ó, área do triângulo equilátero. Ela já deixa tudo pronto pra ti, entendeu? Aí fica muito mais fácil. Tu tá no segundo ano ainda, mas tá na boca do vestibular. Chegou a hora, de repente, de tu chegar, vou fazer sem nada. Vou fazer na marra isso aqui. Começa lembrando que o hexágono regular a gente pode dividir em triângulos equiláteros. É isso aí. Então se aqui é 30, aqui é 30 e 30. Mas seria tão interessante tu começar a usar o L. Aí tu lembra que calcular a área de um triângulo é base vezes altura dividido por 2. A base é o L, a altura eu chamei de H sobre 2. Que ângulo é esse mesmo? Por que é 60 mesmo?
equilátero, os ângulos são todos iguais, a soma deles dá 180, 180 dividido por 3, todos têm que ser iguais a 60, certo? Seno, cosseno, tangente para relacionar o L com o H. Seno é o cateto oposto sobre a hipotenusa. Seno de 60 é o cateto oposto, que é H, sobre a hipotenusa, que é L. Quanto é que é o seno de 60? Obrigado. Passa o L multiplicando, o H fica raiz de 3L sobre 2. Concorda comigo? No lugar desse H, óbvio que eu vou colocar raiz de 3L sobre 2. Só no lugar do H, observem que tenho dividido por... Eu pergunto a vocês, é muito absurdo pedir para o aluno deduzir a área de um triângulo equilátero? Não é, né, cara? São duas passagenzinhas, lembrar a área, base vezes altura sobre 2, saber fazer um seno. Não tem grandes coisas. E já que esse cara aqui é feito de 6 triângulos equiláteros, a área de um hexágono regular pode ser obtida por 6L ao quadrado, raiz de 3 sobre 4. O máximo que dá para simplificar é 3 e 2 aqui, né? Dividindo por 2 em cima e embaixo. Por que eu estou precisando disso? Exatamente, ele pediu o volume, não foi? E volume nós acabamos de ver que a área da base vezes a altura. A área da base ficou 3L ao quadrado, raiz de 3 sobre 2, vezes a altura. Então tá aqui, ó. Sempre que um sólido geométrico for do tipo hexagonal, certo? Regular, com a base regular, essa vai ser a fórmula do volume dele, onde L é o lado da base, a aresta da base, e H é a altura. Agora que já a fórmula está pronta, eu vou substituir os valores. Não teria problema tu já colocar os valores e usando os valores, tá, cara? Eu sei que para ti é mais confortável fazer isso. Eu faço com álgebra justamente porque os educadores nos ensinam a fazer assim. Primeiro tu ensina o guri a pensar com a letrinha, depois ele bota os números lá e termina. Certo? Porque assim, tu concorda que eu estou resolvendo todas as questões do mundo, né? Não importa qual é o número que tu for colocar aqui, certo? Quando tu já sai colocando teus números, tu está resolvendo uma questão única, né? Então é um exercício bacana esse que a gente fez. 3, quanto é que é o L? 30 ao quadrado, raiz de 3, e o H? 50 sobre 2. V é igual, 30 vezes 30. 900 vezes 3. Parabéns. O 50 eu vou dividir por 2. Pode ser? Raiz de 3. 25. É 100 quartos, né? 1350, 775, raiz de 3. Vamos ver. 27 vezes 25. 35, 10, 13, 14 vai 1, 4 mais 1, 5, 5, 7, 6. É isso? Beleza, errei. 6, 7, 5, com 2 zerinhos. Raiz de 3. Qual é a unidade, galera? Centímetro. Isso, centímetro de que tipo? Cúbico. É um volume, né? Ele pede em litros? Ele pede também para considerar o raiz de 3. Ô, querido! Que querido! 1.7 ou 1.73? 1.7. Ah, menos mal. E ele pede em decímetro cúbico. Depois que eu fizer essa multiplicação, então eu vou fazer a transformação. Bem completinha a questão. Falta uma multiplicação nessa tabela amanhã. Eu vou fazer 6, 7, 5, que multiplica 17. Concorda comigo? 35, 49, 52, 42, 47, 5, 7, 6. 5, 7, 14 vai 1, 11. Mas espera aí. Tinham 2 zeros, né, que eu não usei, e uma casa após a vírgula, certo? Eu gosto de fazer assim pra galera que ainda, às vezes, dá uma patinadinha e poder se recuperar dessa matemática básica. E vamos pensar na nossa tabela de transformação. Metro, 10 vezes menor, 100 vezes menor,
1000 vezes menor. Aí, uma década tem 10 anos, hectômetro, decora se for preciso, quilômetro é da tua vida. Porém, como é cúbico, cada pulo da tabela corresponde 3 pulos da vírgula, por motivos lógicos. Eu estou aqui, quero vir para cá. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Então, o volume vai ficar 114,75 decímetros cúbicos, que é o mesmo que litros. Aí já pode comprar terra, né? Vai na Garden Center e compra o volume de terra adequado, porque deixar a terra estragando em casa sem necessidade não vale. Beleza, galerinha? Olha só que simplicidade. Já pode, né? Que todo dia o cara faz isso, né? Vai plantar uma plantinha. O cara tem que saber a fórmula da área da base do hexágono regular. Tu vê, né? Qualquer florista lá, pergunta pro cara, o cara já fala. 3L ao quadrado, raiz de 3 sobre 2. Vai de cabeça isso aí, pode ter certeza disso. Galerinha, olha só. Posso botar um desse na prova? Beleza? E vai ser o mais difícil, te juro. Vou botar um desse na prova para ser o mais difícil. E tu sabe, né, cara? Eu só vou começar a copiar a questão que nós resolvemos em sala. Só questão resolvida em sala. No máximo, números trocados. Podem confiar no que eu estou dizendo. Não que algum dia foi diferente, né? Podemos... Isso aqui não era tarefa, de certa forma, né? Usamos só como um aquecimento. E agora vamos à tarefa, que era a página 59, exercícios ímpares.